Olá, bom dia. Quando chega o fim do ano, não tem jeito, parece que o clima muda, as pessoas ficam diferentes. O famoso espírito de Natal acaba chegando de verdade e a gente acaba mudando hábitos, pensamentos. Mas por que a gente faz isso? O que leva a gente a ter essa mudança de comportamento? É sobre esses e outros assuntos que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio falar comigo sobre isso foi o professor Cidinho Marques, que é neurocoach. Bom dia, professor. Bom dia, Elda. Bom dia, seus telespectadores. Sempre uma grande alegria estar aqui com você. E eu que agradeço a sua presença mais uma vez. Eu já estou abusando do convite. Não, de jeito nenhum. Professor, falando nesse espírito de Natal, todo mundo fala do espírito de Natal quando vai chegando o final do ano. Aí ele chega no Natal e fica até o final do ano, né? Mas ele existe mesmo. Existe, não só pelo sentido religioso, né, que eu acho que é o mais forte, mas ele existe também pela questão de que movimenta, como nós conversávamos ainda há pouco, movimenta todas as classes, todas as entidades, movimenta o comércio, as crianças, as escolas, as famílias, ele congrega, né? Um momento muito bonito. Recentemente eu tenho estado mais voltado para o pré-natal e para o pós-natal, no sentido das minhas reflexões. Mas que não é o pré-natal de gestante. De gestante, né? Não é isso não. É o advento. É o advento. É o advento. Eu fiz um trocadilho de pré e pós para poder ficar interessante. Mas no fundo, apesar dessa correria imensa que nós temos, né, esse cansaço, que tem esse excesso, às vezes, de confraternizações, coincide com formaturas de escolas, coincide com a preparação para o ano novo, e é um mês muito aperreado, como se fala mesmo. É verdade, deu uma correria maior. Correria maior. Todavia, o saldo é sempre muito positivo. As pessoas estão mais abertas para serem e fazerem a felicidade. Então, o espírito do Natal deveria existir o ano todo, mas existe sim. Ele deveria existir o ano todo, mas o que é que faz com que a gente se sinta predisposto nessa época do ano? É onde a gente tem mais correria, onde a gente tem mais compromisso, a gente tem mais coisas para fazer, mas incrivelmente a gente se sente mais disposto. Por que isso não acontece ao longo do ano? Excelente pergunta, Elda. Eu acho que as pessoas, elas é que fazem o Natal. E elas é que fazem a lembrança do Natal, no Natal e depois do Natal, ou não. Somos nós que damos significado, somos nós que escolhemos o que nós queremos ser, somos nós que escolhemos o que queremos fazer. É uma questão de compromisso. Eu não preciso chegar ao Natal para ter um espírito mais solidário. Eu preciso chegar ao Natal para ter um espírito mais voltado para os valores elevados, do perdão, do renascer espiritualmente, da solidariedade. Mas é claro que o calendário, e é claro que o comércio, né, o consumo, a compra de presentes, a missa da meia-noite, a preparação da igreja, de todas as igrejas nessa época, ajudam a gente a se lembrar disso. Todavia, como eu dizia ainda há pouco, eu tenho estado recentemente numa preocupação. Eu estou mais voltado para o advento e para o pós-natal do que para o Natal em si. O Natal não é invalidado de jeito nenhum, pelo contrário, amo o Natal. Mas a preparação nossa para o Natal e o que a gente vai viver depois do Natal, para mim são coisas que estão me chamando mais atenção recentemente. Pois é, porque o senhor fala pós-Natal, você está falando exatamente de quê? O advento, o pré-natal, é a preparação da gente para viver o Natal. É a purificação, é a organização da vida, é a análise do ano que passou, é a análise de nós mesmos. O pós-natal é o compromisso da continuação deste espírito. E eu não preciso ser lembrado, eu não tenho que colocar na minha agenda as coisas que eu faço, as minhas metas de trabalho, minhas metas intelectuais, profissionais, as minhas metas de saúde. Eu tenho também que colocar na minha agenda as minhas metas de pós-natal. O que é que eu chamo de meta pós-natal? É de que todos os dias eu devia renascer. Natal é renascimento. Né? Na história de Jesus de Nazaré, há um momento que ele fala, acho que para Nicodemos, né? E perguntou a ele como é que a pessoa podia renascer, se era voltando para o ventre da sua mãe. Ele disse, não, eu estou falando do renascimento do Espírito. E esse renascimento do Espírito, ele pode acontecer todos os dias, todas as horas. É uma questão de você se determinar a fazer isso. É verdade.
Você diria que ao longo do tempo, professor, ele vem sofrendo modificações, as comemorações do Natal, ela vem sofrendo modificações ou ela continua assim, daquele jeito que a gente viveu quando era criança? Quer dizer, o que mudou de lá para cá? A simbologia mudou, o consumismo mudou, mudou alguma coisa? Mudou muito, né? Desde a época que o Natal, diga-se de passagem, o Natal antecede o nascimento de Jesus. O Natal é uma coisa bem mais antiga do que Jesus, né? Uma coisa que era celebrada pelos povos bem antigos, onde o solstício de inverno, né? Quando o sol, a Terra faz uma curva elíptica, né? No seu movimento de translação. E essa curva do finalzinho, que é o solstício de inverno para a direita e o solstício de verão para a esquerda, provoca uma noite mais longa. Mais longa. Então dizem os historiadores que os povos antigos, de milênios e milênios atrás, eles não entendiam isso e a noite, por ser mais longa, eles ficavam preocupados se o sol ia nascer. Então eles saíam às ruas batendo panelas, fazendo barulho, etc., para acordar o sol. E aí as pessoas perguntavam para eles, vocês não são ingênuos assim, a ponto de imaginar que batendo essas latas, vocês vão acordar o sol? E aí os sábios respondiam, nós não estamos querendo acordar o sol que está fora da gente, mas o sol que está dentro da gente. E aí tem a anunciação, que é aquela alvorada, que é o advento do Natal, é a alvorada, a anunciação. Natal, então, antes do sol nascer, tem aquela alvorada, tem aquelas luzes que vêm, que também é simbolizado pela vinda do anjo, né, que avisou a Nossa Senhora que Jesus iria nascer do seu ventre. Então, essa é a origem do Natal. De lá para cá, antes de Cristo, durante Cristo e após Cristo, há 2000 e tantos anos atrás, as pessoas foram modificando os natais de acordo com suas culturas. Como o Ocidente é muito consumista, o Ocidente é mais voltado para as coisas de fora do que para de dentro, mais para a aparência do que para a essência, muita gente se deixa envolver muito mais por esse chamamento de consumo, pelo chamamento da qualidade da festa, do que pelo chamamento do renascimento interior. Então, sobre isso nós vamos falar no próximo bloco, a gente vai ver as diversas formas de comemorar o Natal. Pode ser que você escolha uma bem diferente dessa que você está acostumado. É só um minutinho, eu volto já já. Já de volta aqui para mais um bloco de conversa com o professor Cidinho Marques sobre o Natal, simbologia do Natal, tudo que a gente faz no Natal. E a gente estava falando em diferentes formas de comemoração. O Ocidente tem uma forma, o Oriente tem outra forma. Mas essas duas formas, todas, ou quantas outras tiverem, todas são o mesmo jeito de comemorar, ou melhor, formas diferentes de comemorar a mesma coisa? Acho que sim, acho que as duas formas se completam, não é? Eu acho que, embora nós do Ocidente temos feito essa viagem mais para fora, mais para a aparência do que para a essência precisa da aparência para se manifestar e a aparência precisa da essência para mostrar a sua pureza. Então eu acho que tudo está certo, não existe nada errado. É uma questão apenas de como aproveitar o lado bom de cada coisa. Por exemplo, queria comentar aqui a respeito, você falava em simbologia do Natal. Um dos símbolos mais fortes do Natal, que todo mundo sabe, é o Papai Noel. E eu queria pegar como exemplo o Papai Noel. O Papai Noel é uma figura que pode ser ao mesmo tempo fantástica para a espiritualidade, mas ao mesmo tempo ela pode ser um elemento de desvirtuação da espiritualidade. Quando é que ela é desvirtuada? É quando o Papai Noel representa o simples ato de dar, de comprar o presente, de entregar. Isso pode ser desvirtuado, porque no fundo não foi assim que nasceu o Papai Noel. O Papai Noel nasceu também muito antes de Cristo. A figura do Papai Noel era de uma pessoa que se vestia de vermelho e saía com seu cão São Bernardo com água quente aqui na garganta para tentar recuperar pessoas que teriam se perdido na neve, nas montanhas. E esse velhinho fazia isso sem nenhum alarde e vestia-se de vermelho para que as pessoas pudessem olhá-lo com mais facilidade. Isso.
chegava lá, salvava as pessoas e vinha para a sua aldeia. Depois apareceu um príncipe chamado Nicolau, que depois foi canonizado como São Nicolau, que é a origem do Papai Noel, que fazia o que na época do Natal? As mulheres naquelas épocas só casavam-se quando o pai tinha dinheiro para comprar o dote. Como alguns pais não tinham esse dinheiro, esse príncipe, escondido de noite, sairia com saquinhos de ouro, e passava pelas casas onde ele sabia que os pais não tinham esse dinheiro para o dote e jogava pela janela aquilo. Hoje você vê o saco maior entrando pela chaminé. Entrando pela chaminé. Mas na verdade o que está por detrás disso? Qual é a beleza disso? No outro dia que a pessoa acordava, que ia abrir a sua janela da rua, que ela olhava na sala, tinha um saquinho de dinheiro, de ouro. E ela pensou, meu Deus do céu, quem é que fez isso? Deus existe, olha como é fantástico. Eu precisava disso para minha filha se casar. E ele nunca se mostrava. Até um dia que alguém disse assim, eu vou descobrir quem é essa pessoa. E ficou à espreita, sabia que a filha ia casar e sabia que não tinha dinheiro. E descobriu o que essa pessoa fazia, que era o príncipe. E depois, por causa disso, ele foi canonizado. Agora me surgiu uma ideia que não era mais fácil o Nicolau ser padrinho dos namorados, dos noivos, dos apaixonados? Era exatamente o que ele não queria. Do que Papai Noel? Maravilha, Elda, era exatamente o que ele não queria. E aí é que está a beleza do Papai Noel. Ele fazia escondido porque o verdadeiro dar é o dar sem se identificar, é o dar anônimo, é o dar, primeiro, o dar para quem precisa. Segundo, a generosidade verdadeira é aquela que não aceita, que não quer agradecimento. Então, hoje em dia, você dá presentes para todo mundo, mas experimente você, telespectador, dar presentes para quem você ou não conhece, ou você manda o presente sem se identificar. Existe uma sensação de elevação espiritual como nenhuma outra. Então, o Papai Noel, como a árvore, como as luzes, como as estrelas, como tudo do Natal, representa algo que pode ser visto de uma forma mais consumista, mais aparente, mas pode ser visto também de uma forma mais essencial. A gente volta já para o Papai Noel, só porque me ocorreu uma coisa. Essa história que sempre me deixa muito intrigada, de você aproveitar a época do Natal para fazer aquelas doações assim, quase midiáticas. Quando você enche um carro de brinquedo, de qualquer coisa, chama a imprensa, eu não estou criticando quem faz de jeito nenhum. Mas a gente precisa disso, é uma necessidade do ser humano fazer isso e mostrar, eu estou fazendo. Você tem que saber que eu estou fazendo isso. Não necessariamente. Eu acho também que uma coisa não elimina a outra, não invalida. Sim. O fato de eu, por exemplo, fazer uma campanha de cestas básicas ou qualquer coisa que seja, roupas, e até dinheiro mesmo, para entidades filantrópicas, e que isso seja visto e aplaudido por todo mundo, não invalida o ato. Mas por detrás dele tem que haver uma coisa maior, que é o que? A minha verdadeira intenção de ajudar. Se vai aparecer ou se vai com aquilo ganhar alguma coisa, é uma questão de relação sua com o universo. Quando você faz algo para ser aplaudido, é como se o universo já estivesse te pagando aquele crédito. Pronto, já. Né? Você dá uma esmola para alguém e diz, olha, eu dei uma esmola para alguém. Acabou ali. Mas se você faz algo sem a intenção de receber, o universo te responde de outra forma para a tua própria vida. Então essa crença do dar de verdade, com generosidade, com a intenção. Por exemplo, você pode ir para uma loja comprar 10 bonecas e mandar distribuir em algum lugar. Com certeza essas bonecas, ao chegar na mão dessas crianças, não tem a mesma energia, a mesma vibe, que tem aquela que você compra a boneca para a Francisca Pereira, dado aquele bairro, onde você, quando comprou, pensou nela. A boneca não foi só o material, a boneca foi com uma aura sua. Esse é o verdadeiro doar. E não precisa ser boneca, pode ser um olhar, pode ser um abraço. Se você passa numa esquina, se você vê um flanelinha pedindo para limpar o vidro do seu carro e você não tem nada, mas se você para o carro, guardando aí o devido os cuidados, se você para o carro e abraça esse flanelinha, é uma outra forma de dar. Às vezes ele não está nem precisando naquela hora, ele já tem até o almocinho dele. Mas um abraço, uma atenção, um olho no olho, às vezes é um presente mais significativo. Nesses tempos, eu não estou querendo fazer papel de advogado contra, assim, tá? Mas assim, nesses tempos assim que a gente tem medo até de abrir a janela do carro, essa questão do contato físico, do abraço, do olhar mais demorado, aquele que te passa mais uma emoção, não está complicado, né? Com certeza. Com certeza nós vamos fazer um intervalo.
Com certeza, a gente faz um intervalo e volta já já para continuar conversando, só um minuto. Chegamos ao nosso último bloco de conversa aqui com o professor Cidinho e a gente estava falando dessa intenção da gente de fazer uma coisa diferente, o abraço na flanelinha que o senhor simbolizou. Como é que a gente faz nesses tempos de violência onde a gente tem medo até de quem passa perto da gente? Eu faço isso com os flanelinhas que eu conheço. Tem uns que marcam ponto, aqui mesmo, aqui perto do antigo Marco Center, tem um rapaz que deve estar com seus 16, 17 anos, que ele faz ponto ali desde que ele tinha 7 ou 8 anos de idade. E eu já o conheço. Ali perto do retorno da Coama tem um outro que não tem braços, né? Sei, que ele anda com a coisinha no pé. Aproxima da gente com uma sacolinha e ele pega o dinheiro com a mão. Lá perto do retorno do Renascença, tem um outro que tem um probleminha de locomoção e que vende umas canetas. Então tem alguns personagens dessa aqui, você já conhece. Já fazem parte, então, né? Você tem que ter cuidado, mas nada impede que quando você passe por ali, que você já tenha lá o seu dinheiro, o seu presente, o seu panetone, né? Você avance um pouquinho mais no carro, já que ele conhece, dá o sinal para ele, ele vem e rapidinho você sai e dá um abraço. Se tiver muita gente, não precisa dar um abraço, mas um olhar com carinho, perguntando como é que está o dia dele e entregar o panetone. Alguns deles choram quando você faz isso. É tão raro que ele se sente especial demais. Eles choram porque, tipo assim, eu quero o pão, mas eu quero também essa atenção, esse tempo que as pessoas não me dão. E aquilo não faz bem só para a pessoa, não, lá para o outro. Faz um bem para a gente se sente... Eu acho que esse, na verdade, é o suprassumo do espírito de Natal. A gente se sente útil, né? Agora, cuidado, não pensar apenas nesses mais necessitados. Às vezes o teu filho, o teu vizinho, a tua esposa, o teu esposo, sabe? Pessoas que trabalham contigo, são pessoas que talvez nunca não tiveram isso durante o ano. Então, pelo menos no Natal, comece esse novo comportamento. Então, se você quiser, dá sim para você abraçar uma flanelinha, é só ter os cuidados devidos. Dá sim, é só a gente querer. Dizem que tudo que a gente quer, a gente faz, o que a gente não quer, a gente arranja desculpa para não fazer. E o aniversariante do dia 25, Jesus Cristo, ajuda também nessas horas, sabe? Eu creio muito na proteção. O aniversariante do dia 25, se o senhor está me dizendo que toda essa simbologia do Natal, ela vem de bem antes do Natal, do nascimento de Cristo, de que forma foi associada uma coisa a outra para a gente tornar o Natal o nascimento de Cristo? Cristo veio coroar o Natal, porque se o Natal é nascimento, lembra lá do sol, da alvorada, da anunciação, Cristo veio coroar o Natal, né? De uma maneira sem igual, fantástica a história de Cristo nesse sentido. Mas o Natal do dia 25 é também uma coisa simbólica, que o Natal já teve 5 datas ao longo da história, né? O Natal já foi em abril, por exemplo, né? Porque já que ele tinha a ver com o solstício, as coisas mudam e tudo mais. Mas aí com o advento de Cristo, com o nascimento de Cristo, nada mais oportuno do que colocar alguém que é o Filho de Deus para representar este renascimento. E ele diz que ele veio para as pessoas renascerem. Então, embora Cristo tenha vindo já numa época que o Natal já tinha um certo sentido, ele veio coroar, ele veio consolidar, amalgamar e, sobretudo, dar um sentido mais moderno, mais contemporâneo, né, das nossas épocas, mesmo que tenha vivido há 2000 e tantos anos atrás. Então, não haveria outra maneira mais bonita de coroar o dia do Natal do que o nascimento de Cristo, que de qualquer maneira é simbólico. A gente sabe que é simbólico, né? Simbólico. Assim como são simbólicos todos esses outros pontos que a gente está falando. Por exemplo, adoro o Natal, adoro, mas tem certas coisas que me deixam intrigada. Por exemplo, assim, por que a gente tem um pinheirinho no Brasil representando nossa árvore de Natal? Por que a gente tem Papai Noel cheio de neve representando o nosso Natal? Se nós não temos nada a ver com isso, a gente não sabe nem que é pinheirinho. Porque nós importamos tudo, né? Os países subdesenvolvidos, como era o Brasil, né? Hoje o Brasil é conhecido como um país em desenvolvimento, né? A gente importava tudo, né, por uma questão de ideologia política, econômica, sobretudo, de outros países, especialmente os Estados Unidos. Mas, novamente, isso não invalida. A gente pode muito bem fazer. Eu tenho um filho que é muito
ele é brasileirista demais. E se você for à casa dele nessa época, ele pegou lá um galho de mangue e fez o seu Natal maranhense. Então, eu acho muito bonito, eu acho muito legal. Em vez de colocar, por exemplo, a árvore, que é o pinheirinho, colocar uma palmeira pequena, que é uma das plantas, que no outono não caem as folhas. Daí a simbologia do pinheiro. O pinheiro não precisa ser visto só como aquela coisa de neve que nós não temos. Mas o pinheiro pode ser visto como sendo um símbolo de resistência, um símbolo de pós-natal. Porque antes, durante e depois, as folhinhas do pinheirinho não caem. Então, a importação, a tal coisa, gente, eu preciso dizer uma coisa para vocês aqui. Não é a coisa que existe, é a percepção da coisa que faz ela existir. Então, eu escolho como eu posso perceber um pinheiro. Eu posso percebê-lo como uma mera importação, mas eu posso percebê-lo também como um símbolo de resistência. Agora, se esse sentido pode ser vivido de outras formas, em sua casa, outras plantas, outros rituais, nada de mal, nada de errado. Mais ou menos assim, o dia 25, dia 24 de dezembro, de 24 para 25, ele pode ser só uma data no calendário ou ele pode ser o Natal. Exatamente. É uma questão, novamente, de como você percebe. De como a gente encara a coisa. E a tal coisa, quando chega nessa época que o comércio, que a cidade fica enfeitada, que os filmes de TV, né, passam muito coisa de Natal, a gente é chamado. Legal, bacana, mas é mais bonito ainda quando você se auto-chama. Tipo assim, em pleno mês de abril, deixa eu fazer o Natal novamente em mim. Deixa eu fazer o Natal da solidariedade em abril. Deixa eu fazer o Natal do abraçar o outro todos os dias. Todos os dias. Para mim, o valor do ser humano está nessa autodeterminação de se encontrar na sua missão espiritual. E a missão espiritual não precisa de chamamento externo. Eles ajudam, às vezes atrapalham. Chamamento excessivo, desviar um pouco o sentido, atrapalha pra caramba. Mas tudo vai depender de como eu escolho perceber a vida. Essa questão da espiritualidade que o senhor fala bastante nela, né? De alguma forma a gente está caminhando nesse sentido. Você vê essa possibilidade? Ao mesmo tempo que a gente tem uma sociedade super comunista, comunista não, gente, consumista, onde a gente encara tudo pelo lado de ter e não pelo lado de ser. De alguma forma a gente pode estar evoluindo nesse caminho de entender que o que está dentro é melhor do que o que está fora? Nós não temos saída, nós estamos condenados a ser livres, como dizia Sartre. Não há, quer você queira, telespectador, quer não queira, você vai entrar nesse caminho da espiritualidade. Por quê? Porque ele é a origem da vida. A vida inicia-se na espiritualidade e a vida se eleva na espiritualidade. O que existe entre o nascimento e esta elevação são as provações que a vida nos traz propositadamente para nos fortalecer. O mundo inteiro está sendo provocado, não é só o Brasil. Está havendo uma mexida nas placas tectônicas da sociedade do mundo inteiro. Um lugar é a questão do terrorismo, outra questão a política, outra questão religiosa, outra questão econômica, mas o mundo inteiro está passando por uma turbulência e eu vejo como extremamente natural que passe, justamente porque nós andamos nos desvirtuando desse valor espiritual. E o universo, Elda, é inteligente, ele tem identidade e ele não deixará que a gente se perca. Então, quer nós queiramos, quer não, é uma questão de você ver o chamado. Tem dias que você está vendo esse chamado de maneira mais incisiva, tem dias que é em forma direta, mas que você está sendo chamado diariamente, está. Então, sim, a resposta é, estamos todos caminhando para uma espiritualidade mais elevada. Isso é muito bom, principalmente ouvir isso assim na véspera do Natal. É bom demais saber que o ser humano tem salvação, que nós estamos condenados a ser livres da melhor forma possível, escolhendo o que a gente quer escolher e escolhendo certo de preferência, né, professor? Exatamente. Olha, então só me resta desejar ao senhor um Natal muito bom, um final de ano cheio de paz, de muita energia boa, de sabedoria, que é o que a gente precisa para escolher o que é certo e que venha tudo de bom e que a gente saiba aproveitar. Eu também quero desejar para você, para a sua equipe aí e para todos os seus telespectadores, eu colocaria o que eu venho colocando sempre.
Não espere um Feliz Natal, não espere ter saúde, paz, dinheiro. A gente faz isso até decorado às vezes, né? Que você tenha muita paz. Muita paz, muita saúde, muita felicidade. Eu queria propor um outro tipo de voto, né? Que você fizesse para si e para os outros. Faça-se um Feliz Natal. Faça-se um feliz ano novo. Já tem as bênçãos de Deus, mas vá, dê o primeiro passo, arregace as mangas e vai lutar por sua felicidade, que Ele ajuda. Toda caminhada começa com o primeiro passo. Basta Exatamente, começar, basta exatamente. começar. Professor Cidinho, muito obrigado por toda essa parceria durante esse ano, por atender todos os nossos chamados. Muito obrigada mesmo. Um bom Natal, um bom ano novo para o senhor. Obrigado. E você já sabe, tudo isso que a gente conversou, você pode acessar a hora que você quiser, porque ele fica lá no nosso site guardadinho para você. Você pode rever a hora que você quiser. Pode ser no nosso site, nas nossas redes sociais, na nossa página no rádio. Vai estar tudo lá esperando você, bonitinho, para você acessar na hora que você tiver tempo e na hora que você quiser, claro. Um bom Natal para você. Mas lembra que todo dia eu vou estar aqui, esperando você, às 8h30 da manhã, com notícia, com informação, tudo para tornar o seu Natal, o seu ano novo, o seu ano todinho bem mais produtivo. Tchau!